Examinando as Escrituras, estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então vamos aqui ver este processo que nos mostra, a partir do versículo de número 9, uma explicação, revelação do Espírito Santo a respeito desta sequência que nós iniciamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 2, e agora estamos vendo aqui detalhada a explicação sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, antes que venha o dia do Senhor, virá a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja só o contrário do filho do homem, Cristo, Salvador, que nos mostra o caminho da vida, da verdade. Então, vem o oposto. Isto é, o anticristo, que ao invés de levar para o céu, leva para a perdição, leva para o inferno, leva para a morte. Então, como será o aparecimento do iníquo? Será segundo a eficácia de Satanás. Então, virá com todas as forças do abismo, das trevas, do inferno, do mal, da maldade, da mentira, todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então estarão atuando, reforçando a ação da iniquidade, do homem da iniquidade, do filho da perdição, um momento de apostasia, trazendo tribulação, trazendo um momento de grande provação para a humanidade e reforçado. Então, todo o inferno, todas as forças do abismo subirão para a terra. Antes que venha o reino dos céus, virá então esse período da apostasia. Quem se assentará no trono no primeiro momento não será Cristo. Diz aqui o versículo de número 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja aqui, o anticristo, uma mentira, um engano. Então, se nós não pregamos corretamente essa sequência, muitos fatalmente seguirão o anticristo, serão enganados pela serpente, pelo diabo, como foi a humanidade ali no Gênesis, no Jardim do Éden. Então, a palavra de Deus já nos traz, através do apóstolo Paulo, como ele levava ali a igreja de Tessalonicenses ao conhecimento, a entender essa sequência e ter cuidado, vigiar, porque primeiro vai se manifestar o anticristo, o reino do inferno, o reino do abismo, que vai se sentar no trono. Então terá tudo para enganar muitas pessoas. Mas veja bem aqui, o próprio apóstolo Paulo mostrando neste texto que nós acabamos de ler, o porquê são enganados, o que aconteceu, como eles escolhem realmente dar ouvido à serpente, ao diabo e não a Deus, sendo que Deus já falou. Deus já disse, por exemplo, lá no Jardim do Éden, sobre o fruto da árvore da vida, que eles tinham liberdade para comer, para ter acesso, mas eles preferiram a mentira, o engano do diabo e ir comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então veja bem, essa situação se repetindo, com poder, com sinais, prodígios da mentira, versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então veja bem, esses que estão para perecer, esses que estão para ser condenados, eles
ouvem uma palavra de justiça, de amor, de verdade, não tomam uma decisão. Mas quando vem uma palavra de injustiça, eles aí dão ouvido ao engano, à mentira, à injustiça. Exatamente, o primeiro casal ouve Deus, ouve sobre fruto da árvore da vida, ouvem sobre conhecimento do bem e do mal e morte. Eles não dão ouvidos à verdade, eles não dão ouvidos a Deus, eles não acreditam, não há fé, eles não acolhem essa palavra da verdade. E então, eles são condenados porque eles dão ouvido à serpente. Ora, se vocês comerem do fruto que Deus disse para não comer, vai acontecer o contrário. Seus olhos vão abrir, vocês vão ser iguais a Deus, então vocês vão ter domínio, vocês serão donos de tudo, vocês vão rivalizar com Deus no poderio. Isso interessou mais a humanidade, representada ali por um casal. Então veja bem, com todo engano de injustiça são os que perecem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ao primeiro casal, dizia: se comerem deste fruto, vocês morrerão. Então, se você der ouvido ao engano do diabo, da injustiça, você morrerá. O salário do pecado é a morte. O pecado é a desobediência ao mandamento de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Repetindo aqui a história de Gênesis. Não acolheram o amor da verdade. Então Deus deu uma palavra de amor, de vida eterna. A árvore no centro do jardim, se vocês comerem, vocês vão viver eternamente. Podem ter acesso. Então escolham a verdade, o amor de Deus, dando a vida eterna para vocês. Mas eles, diz aqui o versículo 10, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é como se a história de um casal representando a mentalidade da humanidade se repetisse constantemente. Constantemente a humanidade é tentada a aceitar uma filosofia de guerra, de morte, de destruição, de poderio bélico. E ela prefere isso. Quer ter domínio, quer ser igual a Deus, a idolatria, quer criar coisas, multiplicar a ciência, voar, inventar foguetes, mísseis, poluir, destruir o meio ambiente, destruir as águas, destruir o ar, destruir a qualidade da vida, porque eles preferem o engano da injustiça, uma coisa que você já sabe que, se for soltado constantemente no ar, a queima, por exemplo, dos combustíveis fósseis, vão poluir o ar, vão contaminar as pessoas, as crianças, as grávidas, vão destruir a nossa natureza, o nosso clima, sofrerá uma alteração, porque você não pode soltar no ar uma quantidade tal de gases de efeito estufa, de queima, de carvão, queima do petróleo, da gasolina, do óleo diesel, e achar que não vai alterar nada. Então você já está realmente dando lugar ao engano, à injustiça, para perecer e para destruir outras vidas ao seu redor. Então não acolher o amor da verdade, da paz, renunciar à guerra, renunciar à violência, renunciar à opressão, liberar os escravos, liberar os cativos. Isso seria acolher o amor da verdade. Distribuir os bens, não deixar ninguém morrer de fome, ninguém passar fome, não deixar ninguém sentir frio, acolher o necessitado, o órfão, a viúva. Isso seria acolher o amor da verdade para serem salvos. Mas a humanidade, como foi lá com o primeiro casal, diz que quer o poder, quer algo que lhe vá trazer benefício próprio, é concupiscência, desejo desenfreado por algo que simplesmente vai satisfazer o seu ego, o seu próprio eu.
e não o próximo. Não há amor nessa atitude. Então, eles não acolheram. Então, a sequência é essa. O anúncio de Deus, como foi lá no Éden, o anúncio de Deus sobre a vida e a morte. Escolha. Continua na sequência, na Torá. Vem a lei. Vou propor 2 caminhos, a vida e a morte. Escolham. Vem Jesus. Vou propor 2 caminhos, a vida ou a morte. Escolham. No caminho da vida está o amor, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por esta palavra de vida, a palavra da verdade, de Deus, do amor. Quem te ama, quem te criou, quem quer ver você bem é Deus, é a verdade. Quem quer a morte, quem quer te escravizar, quem quer te destruir é o diabo. Qual você escolhe? Então há esse período. É dado ao homem este período de escolha. E cada pessoa que passa na Terra, ele marca a sua decisão, ele vai alterando a história da Terra. O primeiro casal já alterou de várias formas ao escolher a morte, escolheu desobedecer a Deus. Deus disse: se comerem deste fruto, vocês morrerão. Eles escolheram aquele fruto da morte. Então, vêm outras pessoas, vêm outros reis, vêm outras nações e vão escolhendo na sua geração. Então, vem Jesus e revela a escolha da vida, o caminho, a vida, a salvação, a vida eterna. Anuncia a chegada do reino de Deus. Então, escolham o reino de Deus, escolham a vida, escolham o amor da verdade. Então, alguns escolhem, mas a sua própria nação, a maioria, o rejeita. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, são co-herdeiros, são irmãos em Cristo, salvos para o reino de Deus, para viver eternamente. Mas aquele que não aceita essa palavra, ele não acolhe o amor da verdade. Então, o que acontece? A tendência, o caminho, é que essa terra vai chegar ao fim. Esse tempo de escolha, de pregação do profeta, de Jesus, do Messias, do Cristo, de Moisés, de Davi, de Paulo, esse tempo vai passando. Então, por este motivo, versículo 11, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, há um tempo da graça, há um tempo da pregação, do evangelho, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, veja essa escolha, como foi lá no Gênesis. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore da morte. Escolham. E aqui mais uma vez, a vida, Jesus, a pregação do Evangelho. Porém, quando chegar no momento certo, no tempo de Deus, e for então retirado aquele que o detém, o diabo será solto, segundo os prodígios da mentira, a eficácia de Satanás, o homem da iniquidade, o anticristo, o que prega a morte. Assim como a serpente chega para o homem e a mulher e lhes dá ali uma pregação anti-vida, anti-Cristo, anti-salvação, anti-eternidade. Aqui também vem essa situação. Primeiro é pregado o evangelho, depois é pregada a mentira. E qual você vai escolher? E a operação do erro com poder, sinais e prodígios. Há uma liberação para que a coisa se torne difícil. A grande tribulação. Para que seja difícil agora. Você que já rejeitou uma humanidade que na sequência de gerações vem rejeitando a luz, vem rejeitando a verdade de Deus, de Cristo, agora, nesse tempo, se tornará muito difícil. Porque o mal vai se assentar no trono
E muitos vão achar que o mal venceu, que o mal ganhou, dominou e que eles agora têm que seguir o mal. O mal ainda realiza poder, sinais e prodígios da mentira. Então aumenta a possibilidade de enganar a humanidade, sedenta também das suas paixões, das suas concupiscências, sedenta de poder, sedenta de aparência, de vanglória, de soberba, de avareza. Então tudo isso vai induzindo o homem e a mulher a darem ouvidos à morte, ao mal, a comer novamente do fruto da morte, a escolherem novamente a morte, desobedecendo a Deus, porque agora o mal está solto. O mal tem o seu tempo para prevalecer durante esse período, no controle de Deus. Então, por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então a mentira é reforçada mesmo na permissão de Deus, na concessão de Deus, para que realmente a humanidade tenha toda a condição de dar crédito à mentira. Porque ela já está sofrendo uma punição de Deus. Porque quando foi anunciado o amor da verdade para serem salvos, eles rejeitaram. Quando passou alguém anunciando verdade, amor, para serem salvos, a humanidade rejeitou. A geração dos seus pais, dos seus avós, a geração passada, a geração presente, rejeitou. Então virá numa sequência uma pregação do erro para darem crédito à mentira. Uma pregação da mentira. E a ideia é esta. Se eles não deram ouvido a Deus, como foi lá no princípio, a árvore da vida, a não interessou. Não dei crédito, não vai valer para mim, não me atende, não atende minha concupiscência, não atende meu desejo, não atende minha grande aspiração, eu sou avarento, eu quero mais. Então, está aí agora a oportunidade. Pode ir diabo, pode ir toda maldade para que o homem tenha essa oportunidade. Então, vamos ver se agora, como aconteceu na liberação ali no Gênesis. Então, aparece a serpente e começa a induzi-los, a tentá-los. E eles caem, eles dão ouvido, eles preferem realmente aquele fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, da morte. E aqui a história se repete. Só que agora, com uma humanidade, com uma população muito grande, é a mesma história, só a proporção é que aumenta. A fim, versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então a condenação é essa. Vem a pregação da verdade de Deus. Você diz se você quer, se o seu coração se agrada, se é isso mesmo que você deseja, se isso faz bem para você, se você reconhece o dom de Deus, o amor de Deus pela sua vida, Deus como Criador, Deus que fez tudo muito bem feito, tudo muito bom para você, e se você ama a Deus, para obedecer a Deus. Se não, vem então a injustiça. E aí você responde com o seu coração. É isso que você prefere? É a injustiça, é a morte, é a guerra, é a mentira? Então você escolhe, prefere e vai então ser condenado por Deus. Você vai entrar numa batalha e vai querer que essa injustiça vença, mas o Senhor Jesus destruirá todo o mal, destruirá o diabo, destruirá Satanás, destruirá o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Porque na vinda do Senhor a glória de Deus resplandecerá sobre toda a terra e não haverá mais lugar para as trevas. Lá no Gênesis, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Mas agora na vinda do Senhor Jesus, toda a treva será dissipada e brilhará, resplandecerá apenas a luz do reino de Deus, da glória de Deus. Vamos orar, que Deus te abençoe e que você receba e acate e aceite no seu coração o amor da verdade, a palavra de Deus,
e seja salvo. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos por esta vida, por esta família, pedindo a tua bênção, salvação, a vida eterna. Pedimos a bênção, a salvação para todas as famílias da terra, que todos sejam alcançados pela tua luz, pela tua palavra de amor, pela tua palavra que é a verdade, e sejam salvos, sejam escolhidos e tenham seu nome escrito no livro da vida. Abençoa essas vidas, livre do mal, da mentira, do diabo, da morte, da guerra, da violência, Senhor, da soberba, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, que seja repreendido agora. Em nome de Jesus o Cristo, nós oramos com amor por todas essas vidas. Pai, clamamos a Ti a bênção, a vitória, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe eternamente.